Fala aí meu povo, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de atualização da carteira pública. Esse primeiro aporte do ano de 2026, aporte de janeiro, estamos aqui nos últimos dias do mês de janeiro. Como vocês sabem, todos os meses, todo finalzinho de mês, eu venho aqui e mostro para vocês o aporte na prática da nossa carteira pública. Essa carteira que a gente começou lá no início de 2022 e todos os meses, sem falta, eu venho aqui e mostro para vocês esse aporte na prática, mostrando a estruturação completa de uma carteira. Aqui a gente tem renda fixa, a gente tem ações, tem fundos imobiliários, tem investimentos no exterior, mostrando de fato como estruturar uma carteira completa, bem diversificada, trazendo segurança, trazendo renda passiva crescente ali todos os meses. Para quem não sabe, a gente faz o aporte mensal de R$500 mais os dividendos, e como os dividendos vêm crescendo ali ao longo dos meses, a gente já ultrapassou ali a média de mais de R$600, então daqui a pouco a gente bate 700, e com esses reinvestimentos, com a constância dos investimentos, vai pular para 700, 800, 1000, e é isso que acontece quando você investe de forma assertiva. É isso que acontece quando você investe com segurança, sabendo o que está fazendo, sabendo selecionar os ativos da forma correta, tendo critérios específicos para poder selecionar o que tem de melhor dentro de cada classe, de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos, e é isso que eu tento trazer aqui para vocês, mostrar para vocês. Claro que isso aqui não é uma recomendação para você simplesmente copiar essa carteira de forma alguma, mesmo porque cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem objetivos diferentes, idades e realidades diferentes, e você precisa aprender a selecionar os ativos da forma correta e adaptar isso para sua realidade. O que é bom para mim hoje não necessariamente é o ideal para você, pois nós temos tempos diferentes de mercado, experiências diferentes, realidades diferentes. Você tem que saber adaptar isso para você, para sua realidade, seus objetivos, enfim. Então seu foco tem que ser justamente em aprender a estruturar uma carteira e selecionar bons ativos e ser consistente ali ao longo do tempo, porque o resultado acontece. A gente está vendo aí a bolsa brasileira subindo bastante, a gente está vendo aí fundos imobiliários subindo, investimentos no exterior subindo, mas anos atrás, quando todas essas classes estavam em queda, tanto a bolsa brasileira quanto a bolsa americana, foram momentos diferentes, permanecemos investindo, permanecemos aportando ali todos os meses. E aí nesses momentos de alta, de euforia, a gente tende a colher grandes resultados. Se você quiser acompanhar os vídeos anteriores a toda essa jornada lá, desde o primeiro episódio lá em 2022, eu vou deixar o link aqui, porque cada vídeo desse eu trago ensinamentos, trago conhecimentos, além de mostrar na prática, que é o que eu vou fazer aqui para vocês, mostrar na prática, nesse momento de euforia. Ah, Pedro, o que eu faço nesse momento que as ações estão subindo, fundos imobiliários estão subindo? O que eu faço? Vendo, compro? É isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Então depois, se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir os vídeos anteriores. Vou deixar também para você, caso você queira conhecer a nossa mentoria, a mentoria Clube Invest. A gente tem 3 planos diferentes, onde eu mostro exatamente o método, né, o nosso método carteira blindada, que nada mais é do que o método de montagem completa de carteiras de investimentos, de escolha de ativos, onde você vai aprender ali o passo a passo. Não importa se você não tem conhecimento nenhum ou se você já começou a investir, tem certa experiência, você vai aprender o método completo, porque o grande segredo dos investimentos é o quanto antes você aprender a investir, começar a investir do jeito certo. Não perca tempo, porque ficar investindo de forma aleatória, só copiando investimento de outras pessoas, só atrasa seu resultado. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para nosso aporte do mês de janeiro de 2026. Vou abrir aqui a nossa carteira. Antes da gente ir para a carteira em si, vamos dar uma olhada aqui nos principais índices para vocês entenderem os movimentos de mercado, o que está acontecendo, o que aconteceu recentemente. A gente está vendo aqui a bolsa, pessoal, subindo, batendo recorde atrás de recorde. A gente chegou a bater aí essa semana, né, vamos olhar aqui, a máxima de 186 mil pontos. Pensar que ali pouco tempo atrás a gente estava ali estacionado na casa dos 120 mil pontos. A gente ficou um bom tempo nesse patamar aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos 5 anos. Ó, vejam bem, ali de 2021 até, pessoal, 2025, a gente estava ali oscilando, não saía, a bolsa andando de lado, 120, cai um pouquinho, subiu um pouquinho. E o que a gente fez todo esse período aqui? A gente manteve os aportes mensais, né, acumulando bons ativos, boas ações, e agora que as ações dispararam, né, a gente colheu todo esse resultado. A gente já investe aqui na carteira desde 2022, ali quando a gente começou a comprar, vejam bem ali, a bolsa estava em 110, 115 e ficou assim por um bom tempo, quase que 3 anos, e a gente acumulando, comprando,
comprando bons ativos, boas ações, setores perenes, empresas consistentes. E aí quando a bolsa agora subiu, agora principalmente de uns 6 meses para cá, né? Se a gente for olhar nos últimos 6 meses, uma valorização de quase 40%, no último ano 45% de valorização. É uma valorização bem acentuada, e isso vem recompensar o investidor de longo prazo, quem mantém uma estratégia, acumula bons ativos ao longo do tempo. Ah, Pedro, mas e se começar a cair? Se começar a cair, a gente vai continuar aportando, respeitando sempre a nossa carteira meta, que eu vou falar a respeito disso mais adiante. Vamos dar uma olhada também no índice dos fundos imobiliários que ocupam ali cerca de 30% da nossa carteira, as ações também, claro que com essa alta elas passou um pouquinho ali dos 30%, mas os fundos imobiliários também vem subindo bastante, uma alta de quase 30% no último ano. Vamos olhar aqui os últimos 5 anos. Vejam bem que lá desde 2022, quando a gente começou a montar essa carteira, ele ficou ali andando de lado praticamente um ano, subiu um pouquinho ali em 2023, depois andou de lado mais um pouquinho, tivemos uma queda forte ali início de 2025 e depois disparou. E a mesma ideia, a gente tem essa ideia de longo prazo para o S&P 500. A gente tem ali também uma boa parte da nossa carteira, 25% estão em ativos dolarizados, né, principalmente um ETF da nossa carteira que é o VO, ele replica exatamente esse índice aqui. A bolsa americana não subiu tanto no último ano, 14%, mesmo assim foi uma alta considerável, mas no ano anterior, por exemplo, no ano de 2024, a bolsa americana subiu bastante. Vamos dar uma olhada aqui na contramão da brasileira, 2024, vejam bem aqui, 2024 ela subiu ali quase 50%, no ano que a bolsa brasileira andou de lado, E agora a bolsa americana no ano de 2025 ela não subiu tanto assim, mas a gente continuou acumulando os ativos. Então a gente acumulou aqui, quando a gente começou a carteira, de 2022 até 2024, quase 2 anos, pessoal. A gente passou 2 anos aqui acumulando bons ativos, VNQ, VO, REITs, ETFs, estoques, e mesmo com a bolsa andando de lado, 2 anos praticamente sem sair do lugar, Olha aí, isso é um investidor de longo prazo, você aprender a segurar nos momentos de queda, nos momentos que não acontecem nada, porque depois a recompensa vem, porque depois que a bolsa americana, ela começou a subir, saiu ali de 2023, vamos colocar aqui final de 2023, até agora uma alta de 70%, vejam bem, e a gente colheu também todo esse movimento. Então, mantenha uma estratégia de alocação, investindo todos os meses, respeitando ali as metas que você estabeleceu para sua carteira. E aí vem um ponto importante, o dólar. Como a gente está tendo um movimento de alta da bolsa, alta da bolsa brasileira, o dólar e a bolsa brasileira no curto prazo, eles são descorrelacionados. O que isso significa? Geralmente quando um sobe, o outro está caindo, e vice-versa. Então, como a bolsa está subindo bastante, o dólar vem caindo de forma acentuada também. Veja bem, lá de final de 2024, um pouco mais de um ano atrás, o dólar chegou a bater 6,10, 6,30. Então ele caiu ali mais de R$1. Vejam bem, olha essa queda aqui. A gente está no menor patamar do dólar em relação ao real, desde ali de 2024, vejam bem. Então é uma ótima oportunidade da gente acumular essa moeda. Por quê? Porque no longo prazo a gente sabe o que acontece. No longo prazo o dólar tende a se valorizar frente ao real. Porém, no curto prazo, eu vejo que vários momentos da história a gente teve o dólar caindo. Então eu vejo esse momento uma ótima opção para a gente investir no exterior também, para comprar dólar um pouco mais barato, a gente acumular bons ativos no exterior, bons ETFs. Por quê? Porque a bolsa americana não está subindo tanto e o dólar está caindo. Olha que movimento legal para a gente poder adquirir bons ativos lá no exterior, porque a gente ganha em 2 pontas, na verdade 3 pontas diferentes quando a gente investe no exterior. Primeiro, a valorização do ativo. Quando você compra um ETF americano, por exemplo, ele vai se valorizar, por ele ser um ativo de qualidade, ele vai se valorizar ao longo do tempo. A gente ganha nesse movimento aqui do câmbio, ou seja, à medida que o dólar for valorizando frente ao real, a gente ganha nesse movimento também, e também com a renda passiva, porque os ativos também distribuem renda passiva em dólar pra gente ali. Então a gente ganha de 3 formas diferentes. Então no exterior, o potencial de multiplicação de patrimônio no longo prazo é muito maior, justamente por todos esses motivos. Então, olhando aqui a nossa carteira meta, pessoal, vamos dar uma olhada para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui, que é o que eu vou fazer, que é o que eu tenho feito também na minha carteira pessoal. Atualmente aqui, sem o nosso aporte desse mês, que eu vou fazer agora, 30.788, quase R$31.000. Com o aporte que a gente fez no mês passado, a gente passou ali para
para 30 mil. Então a gente teve uma valorização de quase R$ 1.000 só nesse mês, só com valorização, né? Justamente por essa alta. E a nossa meta para ações é 30%. A gente tem uma carteira meta. Você tem que definir uma carteira meta para você também, para você saber as porcentagens que você quer ter e como balancear essa carteira. Vamos lá. Ações é 30%, fundos imobiliários também 30%, tesouro 15% e exterior 25%. Então, basicamente, o único que está atrás ali da nossa meta é o exterior. E quando a gente vai fazer um aporte, a gente vai fazer o aporte mensal, a gente sempre tem que buscar o balanceamento. Então, em tese, eu teria que focar o meu balanceamento, focar a maior parte do meu aporte aqui, justamente para subir essa porcentagem. Uma vez que em ações passou ali da minha meta, está um pouquinho abaixo, mas praticamente em cima da meta, e tesouro direto, que é o nosso tesouro IPCA, está ali nos 15%, que é a nossa meta. Tá bem tranquila, a carteira tá bem balanceada, o que saiu um pouquinho aqui foram as ações. Então, o que eu vou fazer? Pena, então vendo as minhas ações para poder balancear? Não necessariamente, tá? Só se tivesse tomado aqui uma proporção muito grande, ido a 35%, por exemplo, uma valorização que poderia me incomodar um pouco, que não é o caso. Eu também nem sei se eu faria isso, talvez só com os meus aportes eu usaria para balancear. Então, com esse aporte agora, eu vou usar exatamente para quê? Para balancear. Onde que eu vou investir? Vou investir a maior parte do aporte no exterior, para subir um pouquinho essa porcentagem. Vou comprar um pouquinho também de tesouro IPCA, porque a gente continua nesse movimento de IPCA mais 7, IPCA mais 8. Esse mês bateu IPCA mais 8 novamente. Então, é uma baita oportunidade da gente fixar uma taxa até o vencimento. E vou comprar um pouquinho também de fundos imobiliários para subir essa porcentagem, mas não vou comprar nada de ações. Então, isso é um balanceamento. Então, não necessariamente você precisa vender para balancear. Eu nem gosto muito de fazer isso, tá? Eu prefiro deixar, se subiu ali em relação à minha meta, eu simplesmente paro de investir naquela classe e vou focar nas outras. Que se uma subiu, provavelmente as outras caíram um pouquinho. Porque com essa queda do dólar, por exemplo, nossos ativos no exterior pode ter reduzido um pouquinho, né? Então vamos aproveitar esse momento para comprar mais dólar e comprar mais ativos no exterior. Mas eu não vou deixar de investir em fundo imobiliário e tesouro, não. Vou fazer um aporte diversificado, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, em fundos imobiliários, tesouro e IPCA, mas a maior parte, pelo menos 50% do aporte vai para ETFs no exterior. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui. Eu sempre gosto de mostrar para vocês a evolução da renda passiva mensal dos nossos dividendos. Nosso primeiro dividendo foi lá no mês 3, março de 2022. A gente recebeu apenas R$ 1,34. De lá para cá vem subindo, né, principalmente ali a partir de 2025. Vem tomando uma proporção um pouco maior. No mês passado a gente bateu o recorde, foi R$ 178, quase que pela primeira vez a gente chegou a R$ 200 de dividendos no mesmo mês. Esse mês já foi bem interessante também, 127. Dezembro, muitas empresas pagaram dividendos, por isso que foi um valor um pouquinho maior, mas você percebe que vai oscilando ali um pouquinho, mas a gente olhando numa visão mais ampla, né, vem subindo de forma considerável a nossa renda passiva. Por quê? Porque a gente investe todos os meses, se mantém consistente e reinveste os dividendos, que é o que a gente vai fazer hoje também. Vamos comprar mais fundos imobiliários, ou seja, mês que vem já vai receber um pouquinho mais de fundos imobiliários e assim por diante. Dando uma olhada aqui rapidamente na nossa carteira, nos ativos em si, que eu sei que vocês gostam de que eu mostre isso também, a gente tem 9 ações nesse momento, praticamente R$ 10.000 investidos, os 32% que eu mostrei para vocês. Vamos olhar aqui o patrimônio. A nossa maior posição, Sanepar, subiu bastante. Vejam que todas as nossas ações estão positivas. A única que até pouco tempo estava negativa era Banco do Brasil e já está positivo também, subiu legal nos últimos tempos. Então vocês percebem que todas estão bem positivas, uma bem mais que as outras, por exemplo, Porto Seguro, Sanepar, qual outra aqui que tá legal? Itaúsa, Copel, enfim, boas empresas que a gente tem aqui na nossa carteira. E em relação à posição, veja que não tem nenhuma empresa que está muito acima das demais. A maior posição 1.200 e a menor 950. Então é uma carteira bem equilibrada. Aqui estão as porcentagens e ações. Então está uma carteira bem equilibrada. Isso é uma carteira segura, uma carteira bem equilibrada. Já em fundos imobiliários, a gente pode ver aqui embaixo, né, fundos imobiliários, a gente tem 8 ativos. Vamos separar aqui por patrimônio atual. Até pouco tempo, praticamente todos os fundos estavam negativos, agora são poucos, né? O Gari 11, que teve uma queda recente aí no último mês, praticamente, por isso que ele caiu um pouquinho, por isso eu vou comprar mais, além do fato que ele é a nossa menor posição, então é tranquilo de eu aumentar posição aqui nele. Vou aproveitar para descer um pouquinho o nosso preço médio, e os outros dois são RSR 11 e o XPLG. Ou seja, estão ali 2%, 3%, mas se a gente for olhar o tanto de dividendos que a gente já recebeu desses ativos, né, a rentabilidade total tá bem acima e tá positiva sim, tá? Então, a nossa carteira fundo imobiliário
não tá tão boa quanto a carteira de fundos de ações, né? Mas o tanto que a gente já recebeu de renda passiva desses fundos aqui ao longo dos últimos anos compensa todo esse investimento, tá? Então aqui, hoje, o que eu vou fazer em relação a fundos imobiliários? Já vou falar o que eu vou fazer. Não vamos fazer nada em ações. Fundos imobiliários eu vou comprar ali um pouquinho só, vou comprar um valor pequeno, mas vou comprar das nossas, do Gary 11, que é a nossa menor posição, e mesmo pelo fato dele ter caído aí recentemente. Vou comprar também do HGRU, apesar, porque ele é uma das nossas menores posições, só não vou comprar do KNCR, porque eu ainda considero que ele está com PVP um pouquinho acima, vou deixar o KNCR um pouquinho de lado, e ele é um fundo que está bem positivo aqui pra gente. Então eu vou comprar Gary 11, HGRU, e provavelmente o que sobrar devo comprar ou RSR ou XPLG. Vamos ver como vai ficar, eu mostro pra vocês no final. Já aqui em Tesouro Direto, que é o nosso Tesouro IPCA 2029, eu vou voltar a aumentar posição aqui, mesmo que seja um pouquinho, justamente para continuar aproveitando esse IPCA mais 7, IPCA mais 8, tá oscilando ali 7,5%, 8% aí nos últimos meses. Como vocês sabem, essa taxa a mais, essa taxa fixa que a gente leva até o final, ela tende a oscilar conforme as expectativas de mercado. Então, como a gente está com uma expectativa, a tendência que a Selic comece a cair, a tendência é que ela comece a cair também para os novos aportes. Mas o que a gente pega, no momento que a gente compra, por exemplo, hoje eu vou comprar ali IPCA mais 7,8, por exemplo. Esse 7,8 eu fixo até o vencimento, independente do que acontece com a Selic. Só que para os próximos aportes, a tendência é que essa taxa comece a cair dependendo das expectativas de mercado. Então, tenho que continuar aproveitando isso, porque esse tipo de movimento, IPCA mais 7, IPCA mais 8, pessoal, é uma taxa altíssima para um título extremamente seguro. Então, é uma relação risco-retorno muito boa, porque essas taxas altas para título público, elas acontecem raramente na história. Então, a gente não pode deixar de aproveitar isso não. Já em ETF no exterior, que a gente tem 3 ETFs, todos os 3 bem positivos, o VAO e o VNQ e o VEA, né, nosso ETF de ações americanas, de REITs americanos e de ações de grandes empresas fora dos Estados Unidos, né? Então eu vou focar o aporte nos dois ETFs que estão com menores posições, que é justamente o VEA, que a gente adicionou recentemente, temos só $70, e o VNQ, que temos $434. O VO, como subiu bastante, já é uma alta de mais de 50%, e a gente já está com quase $1.000 nele, né? 62% da nossa parte no exterior está no VO. Então eu vou deixar ele um pouquinho de lado e focar nos outros dois. Vou mostrar para vocês, na prática, pessoal, o aporte no exterior. A gente está com um patrimônio de $1.358 investidos. Mandei R$300 para lá. Vou fazer aqui a conversão e aportar nos nossos dois ETFs, assim como eu falei com vocês. Vamos fazer o câmbio aqui primeiro rapidamente. Hoje a gente vai pagar 5,24 no dólar. Quero que fique disponível de forma imediata. A gente coloca aqui R$300. A cotação aqui mostra o IOF, spread, né? Aí vai ficar pra gente, a gente vai receber $55. Continuar, enviar ordem. Pronto, estamos com $55,38 disponíveis para investir. Aí a gente vem aqui nos nossos 3 ETFs, VA, VNQ e o VO. Como eu falei com vocês, eu vou focar no VA e no VNQ. Vamos comprar aqui, dos $55, eu vou comprar $30 do VEA, comprar. E nos sobraram $25, né, pessoal? Aí a gente vem aqui, mercado, e comprar, usar o valor restante. E aqui está o resumo de todas as transações, né, os ETFs no exterior, os 3 fundos imobiliários e o Tesouro IPCA, né, todos os aportes aqui no último dia do mês de janeiro, o aporte feito. Vamos ver como ficou a nossa carteira. Vejam bem, a nossa carteira atualizada, né? Aqui a gente pulou, a gente estava ali, vocês lembram que a gente estava com por volta de 31.800, com o aporte a gente pulou para 31.600. Ações, vocês lembram que a gente estava com 32, desceu um pouquinho, obviamente, porque a gente não investiu nessa classe, subiu um pouquinho em fundos imobiliários, porque a gente comprou uma pequena quantidade. Tesouro, a gente comprou um pouquinho também, então subiu ali de 15% para 16%, e ETF no exterior também subiu para 23,29%. E assim ficou a carteira melhor ainda, mais balanceada, já estava bem balanceada, mas ficou ainda melhor estruturada e organizada, e a gente vai mantendo isso aqui ao longo dos próximos meses. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido ali, espero que esse vídeo tenha contribuído bastante para a sua tomada de decisões, né, no seu balanceamento de carteira. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Até o próximo vídeo, valeu!